boas-vindas a todos para o anúncio de resultados relativos ao terceiro trimestre da Natura & Co. Este evento está sendo gravado e todos os participantes poderão apenas ouvir durante a apresentação da empresa. Ao final, haverá uma sessão de perguntas e respostas e, nesse momento, mais informações serão fornecidas. Contamos com tradução simultânea para o português e as perguntas podem ser feitas normalmente em inglês ou em português por participantes que se conectem do exterior. Caso necessitem de assistência durante a conferência, por favor, pressionem *0 para requisitar a ajuda de uma operadora. A apresentação pode conter projeções e expectativas. Essas projeções não são afirmações de fatos históricos e refletem crenças e expectativas da gerência da administração da empresa. Essas projeções dizem respeito apenas à data em que são feitas e a empresa não assume a obrigação de atualizá-las à vista ou à luz de novas informações ou futuros desenvolvimentos. Essa apresentação também inclui informação ajustada, preparada pela empresa, mas apenas para propósitos de referência. Esses números não foram ainda auditados. Passo agora a palavra à senhora Viviane Bear, diretora de Relações com Investidores da Natura & Co. Senhora Bear, pode prosseguir. Bom dia ou boa tarde a todos. Sou Viviane Bear, diretora de Relações com Investidores da Natura & Co. Obrigado por se juntarem a nós hoje nesta conferência para apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2020 da Natura & Co. Estamos aqui também com Roberto Marques, presidente executivo e CEO da Natura & Co, José Filippo, CFO da Natura & Co, e também João Paulo Ferreira, CEO da Natura & Co América Latina, que estarão conosco também para a sessão de perguntas e respostas. Nossa equipe de relações com investidores da Natura & Co também está conosco. A apresentação a que faremos referência está disponível também no site de relações com investidores da empresa. O Roberto começará com uma visão geral do nosso desempenho, o Filippo vai detalhar nossas finanças para a Natura & Co, e em seguida o Roberto fará considerações finais e haverá para perguntas e respostas. Para acomodá-las as questões de todos, pedimos que façam uma ou duas perguntas no máximo. Obrigado pela cooperação e colaboração dos senhores nesse sentido. Passo então a palavra ao Roberto. Roberto, por favor. Obrigado, Viviane. Obrigado, Viviane, e olá a todos. Obrigado por se juntarem a nós. Espero que todos estejam seguros e bem nesses tempos ainda muito desafiadores. Vamos começar pelo slide 3 com os destaques do terceiro TRI. No geral, registramos um desempenho muito forte no terceiro TRI em meio à pandemia, com crescimento robusto de vendas de 32%, superando grandemente o mercado global de CFT e com melhoria de margem de EBITDA bastante robustas também. Tivemos crescimento em todos os negócios, impulsionados pela Natura & Co na América Latina, com forte crescimento na Natura e na Avon no Brasil, mostrando melhoria contínua da produtividade e a força do nosso modelo de venda social digital. A Body Shop e a Aesop viram ainda mais aceleração no digital e no e-commerce, mesmo com a reabertura ainda apenas gradual do varejo. Os fundamentos da Avon Internacional também mostraram melhorias, com os primeiros sinais positivos em alguns mercados importantes. A venda social digital continuou em forte ascensão, com vendas de e-commerce do grupo dobrando no trimestre. Também tenho o prazer de anunciar um novo passo na nossa jornada digital com o lançamento do EcoPay, nossa plataforma proprietária de serviços financeiros. A EcoPay ajudará a impulsionar a produtividade de consultoras e representantes, permitindo-lhes acesso aos principais serviços financeiros e, ao mesmo tempo, promover a inclusão digital e financeira. A EcoPay é lançado primeiro no Brasil, depois na América Latina e, em seguida, globalmente, ao longo dos próximos anos. O segundo grande destaque agora, o contínuo progresso que fizemos na integração da Avon. Integração que está seguindo de acordo com o planejado. As sinergias estão no caminho certo, com 18 milhões de dólares já capturados no terceiro TRI, e avançamos ainda mais no trabalho conjunto, incluindo
fabricação entre empresas, distribuição, armazenamento e contratos de logística combinados entre as duas empresas. Também iniciamos o piloto do novo modelo comercial da Avon no Brasil. Depois no México, no final deste ano e no começo do ano que vem, e também na África do Sul. Aproveitando os aprendizados todos da integração e da Natura na Avon Internacional, mudamos para ciclos de campanha mensais, para ciclos de 2 a 3 semanas, em 5 mercados, incluindo o Reino Unido. E isso simplificará o modelo de negócios e, além disso, reduzirá custos. O relançamento da marca Avon começou com a campanha Watch Me Now, em meados de setembro, por meio de canais online e digitais em mais de 30 países. Terceiro destaque principal, a nossa agenda ESG. É com grande satisfação que anunciamos que a Aesop obteve certificação B Corp, juntando-se agora à Natura e à The Body Shop. Além disso, em linha com nossos compromissos de sustentabilidade para 2030, estamos fazendo parceria com a ONU em 2 iniciativas-chave: ambição 1,5 grau Celsius e meta de igualdade de gênero. Ambas atestam a nossa determinação em lidar com questões de mudança climática e diversidade e inclusão. Também participamos do Dia da Amazônia com a Natura e do mês da conscientização do câncer de mama, liderado pela Avon, com programas educacionais para milhões de mulheres no mundo todo. E o quarto grande destaque, fortalecemos nossa estrutura financeira em outubro, com a conclusão bem-sucedida de um aumento de capital de $1 bilhão, que foi o maior já feito na área de consumo na América Latina. Agradecemos o forte voto de confiança do mercado e das agências de avaliação de risco, algo que atesta a atratividade do nosso grupo, além de validar a nossa estratégia. O aumento de capital foi feito para otimizar nossa estrutura de capital, acelerando a desalavancagem por meio do pré-pagamento dos títulos da Avon para 2022 e também nos permite fazer investimentos para acelerar as prioridades estratégicas, incluindo a integração da Avon, a digitalização do grupo, expansão geográfica e os compromissos de sustentabilidade para 2030. Deixe-me terminar aqui dizendo que, ainda que tenhamos visto um trimestre muito forte e um certo retorno a um certo nível de normalização no varejo, a pandemia está longe de terminar e estamos monitorando de perto sua evolução no mundo todo. Especialmente a recente retomada do lockdown e de outras medidas de restrição adotadas em certas partes da Europa. Nesse contexto, gostaria de agradecer as equipes de todo o grupo. E no mundo todo, na verdade. Nosso excelente desempenho no momento tão desafiador quanto o atual é resultado dos seus esforços, das suas ações baseadas em propósitos, da sua resiliência e da sua dedicação. Passo agora a palavra ao Filippo, para falar em mais detalhes sobre os nossos números financeiros. Obrigado, Roberto. Olá, pessoal. No slide número 5, vemos que apresentamos um crescimento de vendas consolidadas muito forte no trimestre, de 31,7% em reais e 11,6% em moeda constante. Excluindo o efeito de faseamento do incidente cibernético no segundo trimestre, as vendas aumentaram 26% em reais e 6,7% em moeda constante, superando significativamente o desempenho do mercado global de CFT. As receitas da Natura e Latam aumentaram 29,5% em reais e 20,1% em moeda constante. A marca Natura teve um desempenho especialmente bom, com crescimento de 41,2%, enquanto a marca Avon cresceu 19,3%. A Body Shop e a Aesop também tiveram desempenhos muito fortes, com vendas em reais subindo 51,9% e na Body Shop 8,2% em moeda constante. A receita da Aesop subiu 67,2% em reais e 19,9% em moeda constante. A receita da Avon Internacional aumentou 22,5% em reais,
uma queda de 7,3% em moeda constante. Nos 9 meses, a receita líquida consolidada cresceu 7% em reais e recuou 5,8% em moeda constante. Como o Roberto já mencionou, conseguimos compensar em grande medida o impacto da pandemia em nossos negócios, com uma rápida migração para o online, complementada pela reabertura gradual das lojas de varejo ao longo do trimestre. No slide 6, as vendas online do grupo cresceram 115% no trimestre, sustentadas por 83% nas marcas Natura e Avon, 264% na Aesop e 103% na The Body Shop. Na marca Natura, o compartilhamento de conteúdos cresceu 170% desde o primeiro TRI, os pedidos online cresceram 45% em relação ao ano anterior e as lojas online de consultora aumentaram 75% quando comparadas ao mesmo TRI do ano passado, ultrapassando a marca de 1 milhão. Na Avon Internacional, as vendas por meio de representantes que compartilham catálogos digitais mais do que dobraram. O número de consumidores que já acessam o catálogo digital aumentou 70%. E as vendas por catálogo digital no Reino Unido aumentaram 300%. No slide número 7, observamos que tivemos um aumento forte de 71% no EBITDA ajustado, consolidado, atingindo mais de 1,5 bilhão de dólares, incluindo os custos de transformação. A margem EBITDA ajustada no trimestre foi de 14,8%, um aumento de 330 pontos base. O forte crescimento em EBITDA ajustado foi sustentado por disciplina de custos em todos os negócios e impulsionada principalmente pelo sólido EBITDA da Natura & Co Latam, seguido por The Body Shop e Aesop. Nos 9 meses, o EBITDA ajustado atingiu mais de 2,7 bilhões de reais, com a margem EBITDA ajustada de 11%, uma redução de 60 pontos base. Passando agora para o slide 8, nós vemos a receita líquida subjacente da Natura & Co. No terceiro TRI, ficamos em 587,1 milhões de reais, um aumento de 2,6%, excluindo a aquisição da Avon, com seus efeitos e custos de transformação. O crescimento na receita subjacente foi impulsionado pelo maior EBITDA e pela redução das despesas com o imposto de renda, que foi, em parte, ajustado pela maior depreciação e os custos financeiros. A receita líquida reportada foi 381,7 milhões de reais no trimestre, aumento de 1,3%. Em 9 meses, a receita subjacente chegou a 88,5 milhões de reais, com uma perda líquida reportada de 827,6 milhões de reais. No slide 9, nós vemos que a força da nossa receita foi de 1 bilhão de dólares com o aumento de capital que nós completamos no último mês. No trimestre, nós tivemos uma geração de caixa forte de 793 milhões de reais, o que nos permitiu terminar o trimestre com 8 bilhões de reais em caixa antes do aumento de capital. Usamos os recursos para pagar adiantado os 900 milhões de dólares dos títulos da Avon que vencem em 2022, no começo desse mês. Isso nos permite acelerar a nossa desalavancagem, reduzir a nossa dívida em dólares e a volatilidade e os custos de juros. Como nós vemos no nosso gráfico, a taxa de EBITDA por dívida líquida foi 3 vezes no final do terceiro TRI, queda desde 3,63 no final do segundo TRI, e uma queda para 1,38 vezes depois do pré-pagamento, aliás, do repagamento. Isso atesta a força do nosso resultado e a melhora do nosso perfil de crédito. Nós estamos recebendo um upgrade da S&P e Fitch em outubro e começo de novembro, respectivamente. No segundo gráfico, nós vemos a amortização do nosso cronograma e vemos um vencimento de dívida limitado durante o ano de menos de 1 bilhão de reais, com um vencimento médio de 3,4 anos. Vamos agora, então, ver a nossa performance por negócios, começando pela Natura & Co da América Latina. As vendas totais cresceram 29,5% em reais e 20,1% a moeda constante.
Excluindo o incidente cibernético, as vendas líquidas cresceram 21,2% em reais e 12,6% a moeda constante, impulsionados pela marca Natura, cujas vendas cresceram 41,2%. A marca superou a performance do mercado CFT no Brasil, com crescimento sólido na América Latina e Hispânica. A Avon teve sinais positivos, com 19,3% em reais e 9,9% a moeda constante, excluindo os incidentes cibernéticos. As vendas cresceram 3,3% em reais e 6,1% no Brasil, impulsionada pelo aumento do número de representantes e a maior atividade. No slide 12, nós vemos a marca Natura. As vendas da marca Natura cresceram 30,5% no terceiro TRI, o que representa um desempenho excepcional com a preferência contínua da marca e ganhos de participação de mercado. Isso demonstra o sucesso do nosso modelo de venda social, que levou ao 16º trimestre consecutivo de aumento de produtividade no Brasil, com aumento de 3,8%, mesmo com a maior base de consultoras, que cresceu 12,8% ano contra ano para cerca de 1,2 milhões de reais. Na América Latina e Hispânica, a receita líquida cresceu um impressionante 65,7% em reais e 32,7% a moeda constante no trimestre. Vemos esse crescimento em todos os mercados, principalmente na Argentina, Chile e México. A média de consultoras aumentou 13,3% contra o terceiro TRI de 2019, para 759 mil. Agora, olhando para a Avon, o crescimento foi de 24,9%, excluindo o incidente cibernético. O crescimento da Avon foi de 6,2% no terceiro TRI. A primeiro crescimento visto desde o quarto TRI de 2018, sustentado pelo maior nível de atividade e número de representantes. Na América Latina e Hispânica, a marca Avon teve crescimento de receita de 15,7% em reais e queda de 3,3% a moeda constante. Excluindo o incidente cibernético, a receita cresceu 1,4% em reais e caiu 14,9% a moeda constante. A região viu melhora nas tendências até o final do trimestre, com mercados-chave como Argentina, México e Chile, registrando crescimento em setembro em moeda constante. No slide 14, o EBITDA ajustado para a Natura e Co da América Latina quase duplicou no trimestre, chegando a 1 bilhão de reais, impulsionado pelo crescimento forte de receitas e uma alavancagem operacional tanto na Natura quanto na Avon. A margem de EBITDA ajustado foi com crescimento de 560 pontos base para 16,5%, melhoria tanto na Natura Brasil quanto na América Latina e Hispânica. A Avon do Brasil também contribuiu para esse crescimento, ajudada pela alavancagem operacional e o impacto positivo do faseamento de vendas do incidente cibernético. Vamos passar agora para a Avon Internacional no slide 16. A receita líquida cresceu 22,5% no terceiro TRI em reais e recuou 7,3% em moeda constante. Sem considerar o incidente cibernético, as vendas cresceram 19,5% em reais e recuaram 9,6% em moeda constante. A maioria dos mercados mostrou sinais de recuperação do impacto da Covid-19, principalmente na Europa Ocidental e Central. Os principais mercados, como Rússia e Turquia, relataram crescimento em relação ao terceiro TRI de 19, compensado por mercados ainda impactados por lockdowns mais rígidos, como África do Sul e Filipinas. O EBITDA ajustado foi de 183 milhões de reais, com margem de 7,4%, ou uma queda de 200 pontos base, como resultado do impacto mais baixo da receita em moeda constante, impactos da moeda estrangeira, investimentos para acelerar a recuperação da receita, além de ajustes de conversão para IFRS em despesas gerais e administrativas. Passamos agora para The Body Shop no slide 18, por favor. A receita líquida aumentou fortemente 51,9% em reais no terceiro TRI e 8,2% em moeda constante, impulsionada pelo crescimento do Reino Unido e Austrália e também pelas vendas diretas e canais online. As vendas diretas do At Home cresceram 333%,
sustentadas por um crescimento de 261% em consultoras e por vendas online, que aumentaram 103%, ajudando a compensar vendas mais lentas no varejo por causa da pandemia. As vendas em base comparável das lojas próprias diminuíram 16,5%, mas no final do trimestre, 97% das lojas de varejo haviam reaberto. O EBITDA ajustado no terceiro TRI aumentou 81,1%, chegando a 308,3 milhões de reais, com margem de 22,3%, um aumento de 360 pontos base, impulsionado pelo crescimento da receita, descontos menores, gastos discricionários reduzidos e apoio governamental relacionado à Covid-19. No slide 20, a Aesop apresentou um excelente crescimento de receita líquida de 67,2% em reais e 19,9% em moeda constante. Esse desempenho foi impulsionado pelo forte crescimento nas vendas digitais, compensando fechamentos parciais de varejo relacionados à Covid em mercados como Estados Unidos e Austrália. Enquanto as vendas em base comparáveis no varejo caíram 16%, as vendas online aumentaram 264%. O EBITDA do terceiro TRI foi de 154,4 milhões de reais, um aumento impressionante de 121,6%, com margem EBITDA de 31,3%, um aumento de 770 pontos base, impulsionado por crescimento de receitas, redução de custos planejada e utilização de programas de apoio do governo para mitigar os impactos da Covid. Devolvo agora a palavra ao Roberto, por favor, Roberto. Obrigado, Filipe. Deixe-me então concluir no slide 22 com as principais conclusões. Em primeiro lugar, o modelo omnicanal da Natura &Co mostrou sua força no terceiro trimestre e, de maneira geral, durante a crise da Covid-19. Todos os nossos negócios e marcas estão mostrando resiliência e se tornando cada vez mais omnicanal. O e-commerce e a venda social digital também geraram bons resultados neste trimestre. Estamos planejando maiores investimentos nessas áreas para justamente aproveitar ainda mais essa trajetória atual. Apresentamos forte atuação na América Latina, impulsionada pela Natura e pela Avon do Brasil. A integração e a digitalização da Avon está avançando bem, com alguns sinais positivos iniciais nos números já do terceiro TRI. Nossa jornada digital deu mais um passo adiante com o lançamento do EcoPay. Nossa agenda ESG também está avançando, como demonstrado pela Aesop, ter se tornado uma B Corp e também pelo nosso envolvimento ativo na Semana do Clima da ONU. Por fim, otimizamos nossa estrutura de capital. Com a bem-sucedida captação de $1 bilhão, continuamos desalavancando nosso balanço e temos ainda mais recursos para impulsionar investimentos em áreas-chave para acelerar o crescimento, o que posiciona a Natura &Co muito bem para o que vem pela frente, para o futuro. Foi, assim, um trimestre recompensador, apesar das circunstâncias desafiadoras. E eu gostaria de concluir expressando, mais uma vez, a minha gratidão às equipes de todo o grupo que possibilitaram esse desempenho. Muito obrigado pela atenção. Vamos agora abrir a sessão de perguntas e respostas e Filipe, o JP e eu teremos prazer em responder suas perguntas. Então, agora passo a bola para vocês. Senhoras e senhores, vamos começar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Se tiver uma pergunta, por favor, aperte a tecla estrela 0 no seu teclado para entrar na fila. Senhoras e senhores, como lembrete, se desejar fazer uma pergunta, por favor, aperte a tecla estrela seguida pela tecla 1. Temos uma pergunta da Helena Vilares, do Itaú BBA. Olá, pessoal, bom dia.
Obrigado por ouvir a minha pergunta e parabéns pelo resultado. A minha primeira pergunta é sobre esse trimestre. Nós vimos um pouco da melhora da dinâmica da Natura, e o que nós estamos tentando entender aqui é sobre o ganho de participação de mercado que vocês mostraram. Queria saber se vocês têm algum KPI, alguma outra métrica que vocês podem compartilhar, e queria saber se esse ganho de participação vai ser sustentável para o próximo TRI do ano que vem. Queria saber se vocês podem nos ajudar um pouquinho explicando o perfil desse aumento. E também com relação a Aesop. Na verdade, eu queria saber das vendas da Body Shop. O que a gente está tentando entender aqui é, na verdade, o perfil das consultoras. Quem é essa consultora e por que vocês acham que isso está indo tão bem? Como é que vocês veem esse canal daqui em diante? Helena, é o Roberto aqui, na verdade. Eu vou pedir para o JP falar sobre a fatia de mercado daqui a pouquinho e eu vou responder sobre a The Body Shop para você. Helena, obrigado pela pergunta. De fato, estamos conquistando mais mercado com a Natura no Brasil. O mercado acumulado tem crescido em um dígito. No terceiro TRI, isso aconteceu de maneira consistente. Quase 2 dígitos no terceiro TRI. Ainda assim, quando comparamos com o desempenho da Natura, de fato, a gente ganhou mesmo fatia de mercado, né? E esse é o caso da Natura já nos últimos anos, últimos 4 anos, eu diria. Fomos bem-sucedidos em ganhar fatias de mercado de maneira contínua nos últimos trimestres. Neste período, há alguns novos elementos em jogo, como a apresentação já indicou, né? Vimos um aumento em novas consultoras que foram recrutadas principalmente por canais digitais, consultoras que conhecem tecnologia, são mais jovens, 5 anos mais novas do que a média das consultoras, ou seja, elas já chegam a nós com esse conhecimento e com isso trazem com elas consumidoras que já estão acostumadas com o comércio online. Isso se junta ao fortalecimento da própria marca, né? A maneira como a marca e a empresa se expressaram durante a pandemia estava totalmente alinhado com as preocupações gerais da sociedade. Isso refletiu com a busca do que o consumidor queria de fato. E isso também ajudou no lançamento de novos produtos, que não foram interrompidos, os lançamentos durante a pandemia. E para finalizar a resposta, a fidelidade das consultoras aumentou a níveis inéditos nos últimos anos. Ou seja, juntando tudo isso, né, essa possibilidade de recrutar novas consultoras, a atuação através da solução Omnichannel e o fortalecimento da marca, com tudo isso, assumimos uma posição que nos permitiu abocanhar ainda mais mercado. Em menor medida, a marca Avon viu uma certa queda nesse período. Obrigado, JP. Com relação ao Body Shop at Home, há alguma semelhança com o que o JP acabou de falar aqui no Brasil. O at Home cresceu
exponencialmente, mais de 300% de crescimento no trimestre nos dois mercados, né? Reino Unido e Austrália. Estamos agora chegando com At Home nos Estados Unidos. Já estamos chegando lá em todos os estados, com 4.000 consultoras. O portfólio dessas consultoras tende a ser mais jovem, mais afeitos à tecnologia, mais afeitas à venda social digital. Mas algo importante de ressaltar, e o JP já aludiu a isso, é essa conexão simbiótica com a identidade da marca e a força da The Body Shop, principalmente no Reino Unido. Isso está ajudando a impulsionar o recrutamento de novas consultoras para a marca. Então, todo esse esforço que a marca tem feito, esse posicionamento mais ativista da Body Shop, tem ajudado a trazer para o nosso portfólio gente mais jovem, consultoras mais afeitas à tecnologia, mais acostumadas com isso, né? Também para o negócio at home. Isso acelerou naturalmente a venda social do Body Shop at Home. Só um follow-up, se eu puder. Bom, a pergunta não ficou muito clara, mas vou tentar responder. A gente acha que um grande pilar aqui desse movimento foi o fortalecimento da marca, sem dúvida. Só para responder essa pergunta, a gente conseguiu atrair gente que, de fato, sabe trabalhar com venda social digital. E estamos já chegando a 30 países com um novo posicionamento de marca com essa campanha Watch Me Now, que é uma campanha que justamente tenta fortalecer ainda mais essa conexão com esse novo player que é mais familiarizado com tecnologia. Obrigado. A próxima pergunta vem do Bank of America. Bom dia, parabéns pelos resultados do trimestre. JP, além das mudanças do modelo comercial, o que deixa você otimista, ou mais otimista, melhor dizendo, em termos da virada da Avon Internacional, com base no que você está vendo com relação a essa digitalização da marca, das consultoras, sinergias no Brasil, e como é que isso se transformou em uma nova lista de prioridades para a Avon Internacional? Bob, obrigado. Eu vou começar falando da Avon Internacional e aí eu vou pedir para o JP falar do Brasil. Mesmo na Avon Internacional, estamos aprendendo muito com o modelo comercial da Natura. Para ser honesto, isso ainda não foi implementado totalmente, para falar francamente. Isso ainda vai acontecer. Estamos planejando isso lá na África do Sul, utilizando o mesmo tipo de segmentação que a Natura já faz. Isso deve ser implementado agora no quarto trimestre. O JP vai falar sobre isso também, sobre a América do Norte. Mas já estamos vendo na Avon Internacional, melhorias nas condições dos canais. Mercados crescendo já em 2 dígitos e também a retenção está aumentando. Vemos uma menor saída, coisas que já estão acontecendo de fato. Isso está fundamentando a estratégia da Avon Internacional. E com isso, o resultado mais concreto é o aumento de participação de mercado. Aumentou pela primeira vez na Rússia, Polônia, Reino Unido. Isso é muito encorajador para todos nós. Tem muita coisa a ser feita ainda, mas a mudança no modelo comercial, a segmentação, isso vai ser implementado ainda, como eu falei, mas já estamos testemunhando progresso, e principalmente em termos de facilitar os canais para novas consultoras, aumentando a adoção de canais digitais em níveis muito mais altos do que acontecia antes. Ou seja, tudo isso combinado está contribuindo para o aumento de produtividade também. Principalmente nesses mercados que eu citei. Vou passar agora ao JP para falar da Latam.
Oi, Bob. Estamos, de fato, muito otimistas com relação aos resultados da Avon na América Latina, especialmente no Brasil. Ainda não reflete as mudanças estruturais, mas já apontam para um futuro positivo. Retomamos investimentos na própria marca da Avon. No Brasil, a Avon avançou 10 posições no ranking de reputação na América do Sul. Também retomamos publicidade, ações de comunicação. Isso aconteceu há poucas semanas, na verdade. E há apenas 2 dias lançamos a nova linha Black Skin, utilizando uma tecnologia de ponta, muito relevante para o nosso mercado, esse lançamento, e ainda associado a causas sociais, relacionadas à inclusão. E isso aponta também para o relançamento da marca Avon na América Latina, e que deve acontecer no início do ano que vem, mas que já começou em algumas outras geografias. Também falamos sobre o fortalecimento do relacionamento entre representantes, e nesse período, a Avon no Brasil, assim como a Avon no México, registraram altos índices de satisfação, os maiores dos últimos anos, para falar a verdade. O que revela, de fato, oportunidades que temos aí à mente, né? À mão. E com essa combinação toda, já começamos a conseguir mostrar que aí tem um vento a favor, né, no nosso mercado. E isso nos deixa muito confiantes, né, que quando as mudanças estruturais estiverem implementadas no começo do ano, né, que vem, conseguiremos, de fato, sustentar essa trajetória positiva da Avon em toda a América Latina. Obrigado. Mais uma pergunta. Um grande passo que vocês deram no SEG, na Avon Internacional. Você pode falar um pouco mais sobre esses canais, esses recursos de SEG? Oi, Bob, tudo bem? O que nós vimos foi uma certa diluição nessas despesas. Eu não diria que é uma tendência, né? Mas, como você disse, você já reparou, há vários programas implementados nessa área, mas em relação à Avon Internacional, também investimos nesse canal. E claro que isso trouxe impactos. Mas eu não diria que é uma tendência, não. É uma situação que temos especificamente neste TRI. E eu não acho que se tornará um padrão, não. Obrigada. Nossa próxima pergunta é de Richard Kaufer, do Bradesco. Oi, bom dia, obrigado. Eu queria perguntar sobre o desempenho da Avon no Reino Unido. Eu sei que é um mercado em que vocês ainda estão fazendo vários pilotos, vários testes. Então, além da implementação da ferramenta digital e do novo canal, vocês poderiam falar um pouco mais sobre os vetores que levaram ao aumento de participação de mercado nos últimos 2 trimestres no Reino Unido? E também, se vocês puderem nos dar uma atualização dos planos de aumentar a presença na China, por favor, obrigado. Oi, Richard. Você tem razão. A gente está focando bastante no Reino Unido, em vendas sociais.
e estamos vendo um aumento incrível na adoção da ferramenta de venda social no Reino Unido, na área de vendas por catálogos digitais. Vocês viram, aumentamos 300% nesse trimestre, ou seja, é um vetor fundamental para o nosso aumento de participação no mercado. Estamos também focados em simplificar o portfólio da Avon nos catálogos, nas campanhas, também operando os ciclos. Então, todas essas simplificações estão focadas nas principais categorias e também aproveitando da alta adoção das ferramentas digitais, né? Catálogos digitais, canais digitais. Isso foi fundamental para a gente aumentar a participação de mercado lá no Reino Unido. O Reino Unido é mercado, naturalmente, continuaremos investindo, reforçando sempre as ferramentas de vendas sociais, novas campanhas, o Watch Me Now, campanhas online. O Reino Unido também se beneficiou dessas campanhas. Muito a ser feito ainda, naturalmente, mas já estamos aí testemunhando aí sinais precoces que são bastante promissores. Com relação à China, a China ainda está nos primeiros passos de lançamento, mas estamos altamente comprometidos com a nossa entrada na China. Somente Aesop e The Body Shop. Já estabelecemos uma empresa, né, uma corporação, Natura Co., e já estamos agora na fase de registro de produtos. Isso vai consumir metade do ano que vem, primeiro semestre. Naturalmente, vamos tomar passos cautelosos para estar sempre em linha com os nossos valores, nossos princípios, por exemplo, proibição de testes com animais, e pretendemos ter a primeira loja física, será uma Aesop em Xangai, no quarto trimestre do ano que vem. E aí, a partir de 2022, aumentando a presença com The Body Shop também. Okay, muito obrigado, muito obrigado. Temos uma pergunta de Ruben Couto, do Santander. Oi, pessoal. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre o EcoPay? Parece ser uma iniciativa muito interessante. Eu queria entender um pouquinho mais. Qual é a diferença do EcoPay com as soluções anteriores que vocês já ofereciam às consultoras? E também queria entender um pouco mais o que vocês esperam em termos de resultados com essas iniciativas. É para aumentar a produtividade das representantes? Ou será que a gente também pode esperar aumentos em termos de monetização, né, uma contribuição direta às receitas vindo dessas iniciativas digitais? Obrigado. Oi, Rubem, é o Roberto. O EcoPay é uma das coisas que será tratada como uma unidade de negócios. Ela está incubada inicialmente na Latam e depois vai ser escalada em outros países na América Latina ao longo dos próximos 2 anos. Vamos também dedicar os recursos que virão da capitalização disso para acelerar o desenvolvimento do próprio EcoPay. Eu vou pedir para o JP dar um pouco mais de detalhe em termos de produtividade e benefícios às representantes, mas é algo com o qual estamos muito entusiasmados. Por favor, JP. Obrigado, Roberto. Rubem. Como o Roberto já disse, essa iniciativa tem a sua própria rubrica, né? Mas a ideia básica é fortalecer o nosso negócio core, né? Pelo motivo que você mesmo destacou. Soluções de pagamento melhores, soluções financeiras melhores, servem para ajudar a aumentar a produtividade das consultoras, com base em experiências prévias. Isso é verdade, é uma relação direta, uma correlação que já traz benefícios para todo mundo, né? Reforça o core business, além de trazer novas fontes de receita. Também com base em experiência prova,
a gente sabe que, enquanto ainda não está totalmente integrado, a gente tem que recorrer a parceiros para poder depois embutir isso plenamente na experiência da consultora. E toda a informação que é capturada pelo processo também é utilizada para aperfeiçoar o conhecimento que temos com relação a essa relação comercial que temos, né? Isso é tudo novo e está tudo já embutido nessa jornada da consultora. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Oliveira, do UBS. Bom dia, obrigado por responder a minha pergunta. Eu gostaria de entender, Roberto, você mencionou que está baseando o novo modelo comercial da Avon no que vocês fizeram no Brasil, né? Para lançar depois a Avon em outros países. Quais são as características-chave que vocês acham que migrarão bem para outros países? Será que vai precisar de muita adaptação? Ou se o plano é ter uma abordagem mais padronizada? E uma segunda pergunta: houve um aumento interessante no número de consultoras. Vocês poderiam comentar o que é que está levando a isso, né, aumento do número de consultoras, e quais são as características dessas novas consultoras que estão se juntando à base? Obrigado. Gustavo Roberto, obrigado pela pergunta. O elemento principal é ser, de fato, algo transferível. E a equipe internacional está trabalhando muito de perto com o time local aqui no Brasil para entender melhor, né, a noção de segmentação, que é muito importante. E isso, como já falamos, aumenta a produtividade. Isso é muito importante, né? Isso ajuda a aumentar o canal. Como eu já falei, há um processo grande de simplificação que já está implementada pelas organizações da Avon Internacional, a mudança no ciclo, como eu já falei, o foco no Omnichannel, de maneira mais simples do que já fazemos, coisas que já estão acontecendo. Mas eu diria que a segmentação, essa abordagem de segmentação, valor do tempo certo, né, são aspectos que nós queremos transferir. E estamos fazendo, como você falou, pilotos, protótipos, e a gente quer primeiro garantir que funcione bem. Mesmo aqui no Brasil, na América Latina, não é de execução assim tão fácil. Então, cada um dos segmentos precisam, de fato, mostrar um bom aceite, um bom funcionamento. Mas estamos muito entusiasmados com o que estamos vendo, né? Estamos preparando um piloto na África do Sul, e a ideia é, depois de validar isso, passar por uma implementação já no ano que vem em outros lugares. Mas está baseado nessa abordagem segmentada, né? Isso é a chave. Vou passar para o JP para ele acrescentar alguma coisa em termos do modelo de transferência. Eu vou só destacar que a Avon Internacional, a Ângela e a equipe dela, estão em contato constante com a nossa equipe aqui na América Latina, e a gente tem trocado muitas lições, muitos aprendizados, e isso nos dá a todos a confiança de que esse know-how será, sim, transferido com os ajustes necessários e naturais. E com relação à sua outra pergunta, Gustavo, com relação ao aumento do número de novas consultoras no Brasil, eu diria que são dois principais vetores para esse aumento. Um deles é todo o investimento e todo o know-how que desenvolvemos no recrutamento digital. É um sistema muito tranquilo, muito isento de solavancos, vamos dizer assim. Esses novos contratados têm muita facilidade em entender os canais pelos quais vão atingir os consumidores. O outro vetor, naturalmente, é o fato de que as pessoas estão mais em casa
tem também um nível alto de desemprego, pessoas buscando alternativas de trabalho e, naturalmente, essa combinação permitiu que nós contratássemos mais novas consultoras. Consultoras, como eu falei, que têm idade média muito inferior à idade média da nossa rede, entre 5 e 10 anos. Como já falei, são muito afeitas à tecnologia, já chegam à nossa rede acostumadas com o ambiente digital e, por causa disso, são capazes de rapidamente alcançar clientes que conhecem a marca, gostam da marca, mas não tinham ainda uma experiência de compra satisfatória. Então, agora, de certa maneira, retornando à marca. Obrigado pela pergunta. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Tobias Stindley, do Citi. Obrigado. Bom dia. Parabéns pelos resultados. É um follow-up para a pergunta do Gustavo. Com relação ao aumento no número de consultoras no Brasil, JT, você acha que essa tendência vai continuar? Você acabou de mencionar que elas são pessoas afeitas ao mundo digital, etc. Você acha que a produtividade vai continuar aumentando? A segunda pergunta tem a ver com a Avon Brasil. Você mencionou que a satisfação aumentou muito. A que você atribui esse aumento no índice de satisfação entre as consultoras da Avon? Aguardem, por favor, enquanto reconectamos a ligação. O senhor pode continuar. Ok, obrigado. Tivemos um problema com a conexão, já retornamos. Então, eu vou retomar. Tobias, eu estava falando das novas consultoras e eu falei, ainda é difícil falar da produtividade, do ciclo de vida delas, mas o que dá para dizer é que o início do desempenho é muito positivo. Números recorde, como eu falei, com as novas consultoras. Você também perguntou sobre o índice de satisfação das representantes, né? Uma combinação dos novos incentivos de vendas, a eliminação de certas taxas na operação e também, eu diria, a proximidade da nossa equipe durante a pandemia. Isso ajudou-as a navegar, ou transitar por uma série de novas dificuldades que tornou-os mais resilientes. Obrigado. Obrigado. Temos uma pergunta de Irma, do Goldman Sachs. Bom dia. Obrigado por atender a minha pergunta. Eu queria saber com relação ao aumento de vendas nas lojas que reabriram. Vocês conseguiriam falar um pouco mais da tendência tanto para Aesop quanto para Body Shop? Há um número interessante para o terceiro trimestre, mas eu queria saber, quando vocês analisam as lojas que estão reabrindo, vocês já identificam alguma tendência aí de crescimento que se esperam para a Body Shop para 2021? Vocês já falaram, né, sobre isso, mas eu estou curiosa para saber sobre essas duas franquias, né? Se vocês enxergam que tipo de trajetória de crescimento agora com as lojas. A outra pergunta, apoio governamental para isso e The Body Shop, você que ajudou em certa medida a margem EBITDA desse trimestre, mas eu queria entender um pouco em que dimensão, que magnitude, como é que isso vai acontecer em termos de impactos nas margens nos próximos trimestres, quando talvez não haja esse apoio governamental. O Roberto, obrigado pela pergunta. Com relação à reabertura das lojas, vimos que 95% das lojas já reabriram, né? Isso explica um pouco desse trimestre forte, né?
ou seja, é uma trajetória, mas também identificamos um crescimento online bastante importante, né? O e-commerce diminuiu um pouquinho em relação a pouco tempo atrás, né? Mas chegou a representar 40% da receita, mas de qualquer maneira estamos num nível que, mesmo tendo caído, ainda é o dobro do que tínhamos antes da pandemia. Então, mesmo com a abertura ou reabertura das lojas, ainda continuamos vendo o desempenho fortíssimo do e-commerce. As lojas estão vendo aí um pouco mais de tráfego, quando comparado com a época antes da pandemia, uma queda de 30%, mas com o ticket médio mais alto por consumidor, né, de modo geral. Claro que continuaremos a monitorar agora no quarto trimestre, que é, aliás, o trimestre mais importante, agora com a volta de alguns lockdowns, restrições, principalmente na Europa, isso pode ser uma questão. Mas o que já identificamos é que aprendemos muito também em termos de aprender a nos ajustarmos. Vendas do tipo click and collect, entregas na porta da loja, delivery, ou seja, uma combinação de e-commerce com algo mais presencial, uma hibridização desse modelo, algo que aprendemos, mas precisamos esperar para ver como é que isso avança. Com relação às margem EBITDA, o que eu poderia dizer é que, segundo nossos cálculos, eu diria que cerca de 116 pontos base do que em termos de subsídios ou ajuda governamental, né? Ou seja, aspectos não recorrentes e que deixarão de existir em algum momento. Mas mesmo com a exclusão desse fator, ainda assim esperamos ter melhorias das margens, o que mostra, mais uma vez, a força da rede e das marcas. Obrigado pela pergunta. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Adil Ruben, do Morgan Stanley. Obrigado por responderem minha pergunta. Só um follow-up com relação à margem. Houve um aumento na Body Shop, né? Isso em termos de margem. Eu queria saber um pouco mais com relação aos principais vetores do aumento de margem. Além do auxílio governamental, que é algo temporário, será que há alguma mudança aí que devemos estar atentos para o quarto trimestre e para o ano que vem? E quando você fala desse número, 115, 116 pontos base, isso vale para a Aesop Body Shop ou é em base consolidada, por favor? Oi, Andrew. Com relação aos pontos bases, é em base consolidada, não é nada específico a uma marca ou outra. E há uma parte também relativa ao faseamento com incidentes cibernéticos. Eu diria que metade é o estímulo governamental, metade é o incidente cibernético. Mesmo removendo isso, temos ainda um crescimento de margem previsto consistente. Claro, nesse trimestre tivemos um aumento, mas eu acho sim que é uma tendência em termos ajustados. É isso que esperamos ver acontecendo agora nos próximos períodos. Próxima pergunta, Joseph Giordano, do JP Morgan. Bom dia, obrigado. São duas perguntas, na verdade. A primeira, sobre a integração com a Avon. Como é que vocês estão abordando a questão da tecnologia entre as empresas, principalmente no contexto de que vocês já pré-pagaram alguns títulos da Avon? A segunda pergunta é, como é que vocês sentem a perspectiva para o Natal? Especialmente no Brasil, temos visto aí um crescimento, esse estímulo emergencial tem ajudado.
principalmente na área de perfumes e fragrâncias, como foi mencionado aí. O que vocês acham, né? O que vocês sentem para o Natal, estratégias de vendas conjuntas, pacotes, novas embalagens, por aí. Obrigado. Joseph, é o Roberto aqui. Com relação a covenants, com relação aos títulos pré-pagos, isso nos permitiu continuar a otimizar a nossa estrutura enquanto grupo, né? Nos permitiu combinar melhor esses aspectos, essas oportunidades em escala global. Agora temos Avon, Body Shop, Acer, com algumas justaposições em algumas geografias. Isso nos dá também flexibilidade para otimizar. Com relação às sinergias, está tudo acontecendo como esperado. Isso também ajudou a melhorar as margens, porque já estamos capturando cerca de 17 milhões de dólares em sinergias neste TRI, ou seja, estamos no caminho certo. E também de acordo com os guidances que nós demos lá no primeiro TRI. Estamos muito animados com isso, já estamos vendo maturação no centro de distribuição, principalmente na América do Norte, trabalhando em combinação, Natura, Avon, melhorando inclusive a ponta de serviços para representantes e consultoras. Isso nos deixa realmente muito, muito entusiasmados. Qual era a outra pergunta? Natal. Quer comentar sobre isso, JP? Sim. Para Aesop, Body Shop, Natura, o Natal é muito importante, né? Mas as indústrias do mundo todo estão preparadas para esse período, né? E também, por causa da pandemia, as pessoas vão querer se encontrar e trocar presentes e fazer isso de maneira diferente agora. E nós já aprendemos a fazer, a atender esses clientes de maneira diferente, com distanciamento, etc. A Avon talvez não tenha olhado para essas datas com a mesma intensidade como é feito em outras regiões. Estamos preparando a Avon também para isso agora, né? Eu acho que a Avon, com esses preparativos, com essas mudanças, verão um desempenho, a Avon, verá uma melhoria relativa nessa próxima campanha de Natal em relação a outros períodos. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Daniela Bretauer, do Eleven Financial. Olá, bom dia a todos, parabéns pelos resultados e obrigado por responderem a minha pergunta. As minhas dúvidas já foram atendidas, eu só queria fazer um follow-up com relação ao crescimento de canal na Avon. Vocês mencionaram retornos mais baixos. Na verdade, são dois tópicos que eu queria endereçar. Número um, foi impressionante ver o crescimento de produtividade, mas também do canal no Brasil. Mas na Avon vocês mencionaram que ainda há uma queda. A pergunta é a seguinte: vocês acham que a produtividade e o crescimento de canal vão continuar nesse ritmo, né? Dobrou? E número 2, com relação à Avon, a redução foi na Latam? E quando é que isso vai mudar? Aí eu faço a minha segunda pergunta depois, por favor. Em termos do portfólio geral da Avon, eu diria, algumas coisas estruturais ainda não foram implementadas. Já estamos vendo algumas ações para simplificar o modelo, facilitar a vida das consultoras e todos os esforços na área social. Tudo é parte disso, desse esforço maior. E se já estamos vendo aí melhorias
à medida que a gente muda um pouco o modelo, que também está ajudando as representantes, tudo isso reduziu o nível de churn, né, de saída das representantes. Com relação ao Brasil especificamente, eu vou pedir para o JP falar um pouquinho. Oi, Daniela. É bom falar com você. Nós vamos, sim, atrás de aumento de produtividade, não tenha dúvida. Com uma abordagem mais forte em venda direta e venda social. No Brasil, tanto a Natura quanto a Avon têm aumentado o número de consultoras e representantes. Na América Latina, nós não vimos ainda um crescimento da Avon em termos de número de consultoras. Mas eu queria destacar algumas coisas. Bom, vou concluir dizendo o seguinte. Nos países de fala espanhola, houve lockdowns muito mais rígidos, né? Então os números devem melhorar um pouquinho mais para frente. Basicamente era isso. Muito obrigada. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de pedir para o senhor Marques fazer os comentários finais. Por favor, senhor Marques, a palavra está com o senhor. Muito obrigado a todos. Peço desculpas pelas falhas na ligação, em nome da Natura &Co. Estamos muito entusiasmados com o trimestre, com o desempenho do grupo. Foram resultados realmente extraordinários, independentemente do ângulo que se analise. Crescemos margem, crescemos top line, um desempenho muito sólido, que realmente se deve ao esforço da equipe, da força das 4 marcas icônicas, e à medida que a gente trabalha cada vez mais com omnichannel, e-commerce, varejo, de maneira integrada, e venda social, mais uma vez, tudo isso combinando para ajudar no excelente desempenho. Estamos muito animados com esse trimestre. Dito isso, estamos também monitorando com otimismo cauteloso com relação ao futuro. A ideia é continuar, ter uma média de desempenho maior que a do mercado. Estamos analisando lockdowns recentes em partes da Europa, olhando isso de perto. Ainda não passamos pela pandemia e, naturalmente, continuaremos a monitorar a situação e ajustar, fazer ajustes em reação a esses desafios. De toda forma, muito obrigado a todos por participarem do nosso call. Fiquem bem, fiquem seguros e nos encontramos brevemente. Obrigado. Concluímos assim a conferência da Natura &Co para hoje. Muito obrigado pela participação e tenham todos um bom dia.